Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Se alguém chegou aí já, dá um joinha aí para mim, por favor, para que possamos, em nome de Jesus, interceder pela nossa família, pela nossa nação. Glória a Deus. Estou vendo aí as pessoas chegando. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é maravilhoso, amém, irmãos, porque Ele nos proporciona métodos e meios, para ouvir a sua palavra. Tanto que a gente vê a misericórdia do Senhor sobre a humanidade. E glória a Deus que todos os dias nós estamos tendo o privilégio, de ouvir a palavra de Deus nesse horário, nesse grupo, por vários homens, mulheres de Deus, de todo o Brasil e até de outras nações. Então, glória a Deus que Deus assim tem nos abençoado, nos agraciado, com essa oportunidade de ouvir a sua palavra. Glória a Deus pelas pessoas que estão sempre conosco, todos os dias, esse horário, para que possamos juntos, orar, pedir ao Senhor, aprendermos, juntos a palavra de Deus. As pessoas que às vezes não conseguem estar online, depois eles ouvem a palavra e estamos juntos e firmes no mesmo propósito, de adorar e engrandecer esse Deus poderoso, que nos guarda, nos livra de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Antes de ler o texto, vamos orar, Nós estamos num tempo em que toda oração é pouca. Eu sempre falo na igreja com os irmãos sobre oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Só através das nossas orações nós vamos ver, o poder de Deus, milagres e maravilhas nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Porque aquele que crê, aquele que está na presença do Senhor, ele é um canal, ele é uma extensão da glória de Deus aqui na terra. Então, através da sua vida, Deus abençoa muitas outras vidas. Amém? Se você consegue, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Pai querido, Pai santo, em nome do seu Filho amado Jesus, nesse momento, nós entramos na tua presença, Senhor, como igreja do Senhor. Pai querido, cada um na sua casa, na sua cidade, na sua nação, nós unimos a nossa fé, Senhor, para entrar na tua presença, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa alcançar, Senhor, multidões de pessoas e que elas possam entender o teu grande amor sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que visita, Senhor, cada casa, cada família, cada coração, em nome do Senhor Jesus, segundo cada necessidade. Que teu Espírito Santo venha abrir o nosso coração e o nosso entendimento nesse momento, para que possamos juntos, Senhor, alcançar a sua misericórdia. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Gostaria de ler um texto, você que está aí com sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Esse é um texto que particularmente, eu gosto muito. Cada vez que eu leio esse texto, a minha fé aumenta. Porque eu creio que o Senhor faz milagres. Às vezes as pessoas falam, aquele que fez. Não, Ele fez sim. Ele faz e fazerá milagres na nossa vida, na nossa casa e na nossa nação.
Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor, Ele não muda. Ele não muda. Então Ele está aqui. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que onde houver 2 ou mais reunidos no nome dEle, que Ele estaria no meio deles. Então, verdadeiramente, o Senhor está conosco. Através dessa live, nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Marcos 16, versículo 17. Diz assim: e esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém? Como eu disse, esse é um texto que, cada vez que eu leio esse texto, que eu medito nesse texto, ele aumenta a minha fé. Por quê? Porque Jesus aqui, ele, propriamente falando aos seus discípulos, após ter feito aquilo que ele veio fazer, após ele ter sido morto na cruz, sido crucificado ali, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, a qual ficou há cerca de 40 dias ainda com seus discípulos depois da ressurreição, dando a eles algumas instruções sobre o ministério a qual eles deveriam continuar. E nesse texto, Jesus ele fala, e esses sinais, que sinais são esses? Os mesmos sinais que ele operava naqueles dias, milagres e maravilhas. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos ali maravilhosos milagres que Jesus operou. Ressuscitou morto, curou enfermo, expulsou demônios e tantas outras coisas. Multiplicou pão. Então, Jesus está falando desses sinais. Ele começa dizendo, e esses sinais acompanharão aos que crerem. Em algumas traduções diz, esses sinais seguirão aos que crerem. E ele continua, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então são milagres que o Senhor Jesus disse que iriam continuar sobre a vida da terra através dos discípulos dele. E quem é discípulo de Jesus? Aquele que crê em seu nome, aquele que crê que ele morreu e ressuscitou e está à destra do Pai nesse momento. Esse é o discípulo de Jesus, aquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que coloca a sua confiança nele. Esse é discípulo do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, ele fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Discípulo é aquele que imita o seu mestre, aquele que segue o seu mestre. Então Jesus aqui está falando para os discípulos, não daquela época somente, mas para todo aquele que crê no seu nome, todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que procura andar igual ao mestre, que procura parecer com Jesus, o caráter, o amor, a justiça. Então Jesus está falando para os discípulos também nos dias de hoje, nós cristãos, nós que o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, que os sinais continuariam, que não ia parar por ali, os sinais iriam continuar, os sinais iriam seguir aqueles que crerem no nome de Jesus. Mas o interessante, quando Jesus fala, esses sinais seguirão, ou acompanharão aos que crerem. Portanto, esses sinais vão acontecer naquele que se dispõe, aquele que sai da sua zona de conforto, aquele que busca a face do Senhor. Não tem como seguir algo que está parado, não tem como seguir algo que está estagnado, que está ali fixado num lugar. Ele está parado, como você vai seguir? A gente só consegue seguir algo que está em movimento. É isso que Jesus está dizendo. Os sinais seguirão aqueles que estão em movimento,
que estão buscando, que estão fazendo, que estão indo. Nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Não podemos esquecer disso. E todos esses sinais, Jesus ele disse que iriam acontecer. E nesse texto nós vemos que os discípulos ali, aqueles que ouviram essa palavra do próprio Jesus, eles saíram. No versículo 19, a qual nós lemos, diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Nós vemos aí que o Senhor Jesus, depois de ter ensinado os seus discípulos, depois de ter dado essa palavra maravilhosa para eles, ele subiu aos céus e está à destra do Pai. E os discípulos, eles obedeceram. A Bíblia diz assim: saindo, pregaram por toda a parte. Eles saíram daquele lugar onde eles estavam. Eles saíram da sua zona de conforto. Eles foram pregar o Evangelho, anunciar a salvação, anunciar as boas novas de Jesus. E a Bíblia fala: e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Onde eles passavam, também faziam sinais e maravilhas em nome de Jesus. Onde eles passavam, acontecer milagres. Irmãos, eles eram homens como nós. Então nós precisamos entender que esses sinais e maravilhas ainda acontecem nos dias de hoje, através da nossa fé. Nós só vamos conseguir entender isso quando nós colocarmos a nossa fé em prática. Atitude de fé. Se eu ficar quieto, se eu ficar estagnado, não vai acontecer nada. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão. Como vai se guiar o que está parado? Não é verdade? Então precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos pregar o Evangelho, anunciar boas novas. Talvez você que está me ouvindo hoje ainda não conhece a palavra de Deus e está conhecendo agora. Um versículo que você conhecer, passe ele para frente. Porque uma palavra pode mudar a história de uma pessoa. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E muitas vezes nós pregamos não com palavras, mas com atitudes. Amar ao próximo, ter misericórdia, ter compaixão, algo que nós não estamos mais vendo nesse mundo cruel. Infelizmente, Jesus diz que no mundo teríamos aflições. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem esperança. Então nós precisamos entender que através da fé que nós vamos conseguir sair desse lugar de conforto. É atitude de fé. Ah, mas o que é fé? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. É você depositar a sua confiança naquilo que ainda não aconteceu, mas através da sua fé no Criador, você crê que vai acontecer, porque Ele vai fazer. Ainda que seja impossível aos olhos humanos, precisamos crer pela fé que Deus o fará. Ele fez no passado, então Ele faz no presente e Ele fará no futuro. Estamos vivendo nesses dias de pandemia, de tumulto, uma enxurrada de notícias. Eu parei um pouco de ver televisão, noticiário, porque misericórdia. Cada hora é uma coisa, cada pessoa tem uma opinião diferente da outra e a gente fica no meio desse confronto, dizemos assim. Por quê? Porque eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar em Deus, que pode todas as coisas. Se existe alguém que pode mudar a história do mundo nesse momento, esse alguém é Deus. Só Ele tem esse poder. Nós vemos os homens, todos hoje, cientistas trabalhando a todo vapor em prol de uma vacina, de uma cura.
Mas quem pode resolver é somente o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele onisciente que já sabia que isso iria acontecer, aquele onipresente que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O mesmo Deus que está conosco no Brasil está em todas as nações. É isso que nós precisamos entender pela fé, porque a Bíblia diz também em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé ninguém poderá agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então é pela fé que eu preciso crer que Deus existe, pela fé eu preciso crer que Ele que vai mudar essa história, pela fé eu preciso crer que Ele está no controle. E quando eu tenho essa fé, eu tenho paz em meu coração, porque eu sei que aquele que pode está no controle. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos a cada dia meditar na palavra, a cada dia vamos exercer o Evangelho de Cristo Jesus. Sinais e maravilhas podem acontecer sim na minha e na sua vida, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas e a nossa fé? Será que ela não está abalada com tantas coisas acontecendo? Será que a nossa fé não está abalada com as notícias que estamos ouvindo? Será que a nossa fé não está abalada com medo do futuro, do que pode acontecer? Realmente, isso tudo pode abalar a nossa fé. Tudo isso pode, se nós não entregarmos a nossa vida e a nossa confiança ao Senhor. Se não fizermos isso, a nossa fé vai ser abalada. Nós vamos olhar para a situação como a maioria do mundo está olhando, com medo, com pânico. Mas a partir do momento que nós entregamos ao Senhor e colocamos a nossa vida diante dele e sabemos que ele pode todas as coisas, por isso não cessamos de orar. Como igreja do Senhor Jesus, estou falando igreja, pessoas em toda a nação, em todo o mundo, precisamos realmente nesse momento exercer o Evangelho. Irmãos, até nos dias de hoje, nós temos vivido, um Evangelho confortável. O que é um Evangelho confortável? Porque eu não preciso me preocupar com muita coisa. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia, continuo fazendo as coisinhas erradas aí e tal. Não é tempo mais disso. Deus está chamando a sair da zona de conforto. Deus está chamando a sua igreja a orar, a buscar, a batalhar. Um soldado bom, ele vai na frente da batalha. Ele não fica no fundo, não, esperando os outros, não. O bom soldado, ele vai na frente, ele quer guerrear, ele quer combater, ele quer vencer. O soldado fraco fica sempre na retaguarda, sempre esperando para o outro fazer. É tempo da igreja do Senhor Jesus sair desse lugar confortável e começar a lutar, não com armas desse mundo, mas com as armas espirituais que o Senhor nos dá, com aquilo que nós temos à nossa disposição todo o tempo. São essas armas que nós vamos vencer o inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Nós não temos que orar contra pessoas, não. Nós temos que orar contra potestades e principados que estão assolando não só a nação, mas todo mundo. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus opera milagres em meio à tribulação. No passado nós já vimos isso várias e várias vezes. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Desde o início, Deus tem dado vitória ao seu povo. Deus nunca desamparou e não agora vai desamparar os seus. Mas precisamos crer nisso e colocar nossa vida diante dele. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, imagina aquele povo escravizado por mais de 400 anos, e Deus teve misericórdia, e Deus ali conduziu aquele povo pelo deserto, dando pão, dando carne, dando água, cuidando daquele povo. De dia uma nuvem os cobria com sombra, de noite uma coluna de fogo os aquecia. Olha o cuidado de Deus.
E esse mesmo cuidado Ele tem com a nossa vida, com os seus, com aquele que crê. Não só também outras vezes, quando Deus livrou, né, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ou bem dizer, na fornalha, não foi da fornalha, livrou eles dentro da fornalha. Irmãos, imagina a vida daqueles homens naquele instante antes de ser julgado. É agora, vou morrer. Mas eles não desistiram, continuaram a adorar o Deus, o Todo-Poderoso. E Deus deu livramento. Quando Daniel foi julgado na cova dos leões, o Senhor fechou a boca dos leões. Daniel foi livrado na cova dos leões, não da cova dos leões. E muitas vezes nós ficamos, né, preocupados com as coisas que estão acontecendo. Realmente é o natural do ser humano, porque nós não somos oniscientes, nós não sabemos quando vai acabar isso, quando vai amenizar isso. Mas de tudo isso, a gente pode dizer uma coisa: o Senhor está às portas. Ouvimos aí na internet várias profecias e pregações, cada um de uma forma, de um jeito. Mas se a gente for analisar, todas levam ao mesmo lugar, a volta do Senhor Jesus. Todas. Você pode prestar atenção, todas elas voltam na volta do Senhor Jesus. É nisso que precisamos colocar a nossa vida, o nosso foco, no Senhor Jesus. Precisamos sair do lugar de conforto. Não estou falando não geograficamente, agora nós não podemos sair nas ruas. Eu estou falando dentro de nós. Quantas pessoas estão presas em si mesmas, por medo, por decepção, por depressão e tantas outras coisas. Esse sair da zona de conforto não é sair da sua casa, do seu sofá, não. É dentro de você. Aquilo que está te atrapalhando, aquilo que te impede a servir a Deus, aquilo que te impede de orar, que te impede de ler a palavra. Arranca tudo isso de você e joga isso para fora. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E é no meio da tempestade que Ele vai fazer. É no meio da tribulação que Deus vai operar milagres, mas você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sair deste lugar em que você se encontra. Talvez de medo você não tenha saído. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E de onde vem esse verdadeiro amor? Do Senhor, somente dele. Somente dele vem esse verdadeiro amor. Então é tempo de colher milagres. Ah, pastor, mas em meio a tanta coisa que está acontecendo, é agora. É agora. Quando nós lemos no passado, nas grandes tribulações, grandes secas, né, grandes tempos difíceis que Israel passou, e Deus ali operando milagres e maravilhas. Milagres e maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Ele não muda. Ele é contigo. Não tenha medo, simplesmente creia no Senhor Jesus. Simplesmente aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É um texto que está sendo muito citado, né, que eu também gosto muito e faz muita diferença. É 2 Crônicas 7,14, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está chamando a nação a orar. Deus está chamando a nação a buscar a sua face. Deus está chamando a nação a se converter dos seus maus caminhos, a endireitar a vida. Endireitar em todas as áreas. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado e nos tira da presença do Senhor. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso como igreja. Esse é o tempo de sair da zona de conforto. Esse é o tempo de sair da caverna. É o tempo de sair da parte confortável em que nós estávamos.
e ir à luta com as armas que o Senhor tem nos dado, a sua palavra, em oração, em jejum, em busca. Estamos vendo esse vírus se espalhar no mundo inteiro, todas as nações, pessoas morrendo. Infelizmente está acontecendo tudo isso. E às vezes a gente vê no noticiário, mas em tal país foi não sei quantos mil. No Brasil, por enquanto, só, me parece que 100 e poucos. Só não, meu irmão, minha irmã. São famílias que estão perdendo seus entes queridos. Famílias que estão perdendo seus pais, seus avós. Talvez na estatística é um número pouco, mas eu tenho certeza que para aquela família é um pedacinho dela que está sendo tirado. Então precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor, e é agora, é nesse tempo, para que possamos ver os milagres e maravilhas. Quer ver o Senhor operar? Comece então. Irmãos, nós somos a extensão da glória de Deus aqui nessa terra, e nós temos que colocar isso no nosso coração. É a igreja do Senhor, somos nós, não é nenhum outro, somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Quando se fala em extensão, eu sempre dou um exemplo. Geralmente na nossa casa a gente usa extensão para algumas tarefas pequenas. Agora eu estou usando extensão para carregar o meu celular, que traz energia lá da tomada até no meu celular. E se alguém for lá e desplugar da tomada, a energia é cortada. Não chega mais energia, não carrega mais. E nós somos essa extensão para o mundo. Quando a Bíblia fala, vós sois a luz do mundo e o sal dessa terra, está falando dessa extensão. Quando nós estamos lá conectados na tomada, que seria na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós estamos sendo luz para esse mundo. Nós estamos trazendo luz para aqueles que estão em trevas. Mas se porventura você está desplugado por algum motivo, seja ele qual for, você não recebe mais energia. Talvez você precise de luz. É importante que você se conecte no Pai. Se conecte no Senhor. A tomada está lá, a energia está lá. Cabe você pegar a extensão e ligar. Assim somos nós para com o Senhor. Nós somos essa extensão que precisa estar lá ligada, conectada, para que a luz que há em Jesus possa refletir através das nossas vidas. Quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra, eu quero te dizer nessa noite que você é a luz para aqueles que estão em trevas. E muitas vezes da nossa família, da nossa casa, estão precisando dessa luz e nós estamos desplugados da tomada que é o Senhor Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, Ele diz que os sinais seguirão ou acompanharão aqueles que creem no seu nome. Então, se você crê no nome do Senhor Jesus, se você crê nos milagres e maravilhas, então saia do seu lugar de conforto. Comece a buscar o Senhor na sua vida e você vai ver milagres e maravilhas acontecer. Não só na sua vida, mas também através da sua vida. Porque, como eu disse, somos a luz desse mundo. Nós estamos aqui para alumiar aqueles que estão em trevas. E nesse instante tem quantas pessoas em trevas? Aí mesmo perto de você, na sua casa. Quantas mães estão sofrendo com filhos nas drogas? Quantas mães estão sofrendo com filhos na prostituição? Quantos casais estão sofrendo com adultério e tantas outras coisas ruins? Mas nós precisamos ser luz para essas pessoas. Onde a luz chega, a treva tem que sair. Em nome do Senhor Jesus. Seja luz. Seja luz na sua casa. Seja luz para os seus vizinhos. Seja luz no seu bairro. Seja luz para todos aqueles que se achegarem a você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos nesse instante.
você possa ir onde você está, você falar com o Senhor. Não sei qual que é a sua situação nesse momento, não sei se você está nessa zona de conforto, se você está com medo, se você está decepcionado, se você está fragilizado por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus, só Ele que pode te ajudar. E Ele está nesse momento ouvindo a nossa oração. Então feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Pai, coloque a sua vida diante do Senhor, peça a Ele que venha te fortalecer, que venha te ajudar, que venha te trazer um renovo nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha trazer essa luz para que você possa também ser luz para outros. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos conduz, que nos alivia, que nos refrigera. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, a todos quantos estão vendo, Senhor, ou ouvindo essa palavra, que o Senhor possa alcançar cada um deles. A tua palavra, o Senhor diz que os sinais seguirão aos que creem no seu nome. Pai querido, e nós cremos no seu nome. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor não muda. Então, Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos pela nossa casa, pela nossa família. Livra-nos, Senhor, de toda enfermidade, livra-nos, Senhor, de contaminação, livra-nos, Senhor, de todo o mal que tem afetado a humanidade, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor cada necessidade de cada casa, Senhor, a qual essa palavra está entrando nesse momento. O Senhor é aquele que conhece todos os corações, Pai, então vai de encontro a cada um deles, segundo as suas necessidades. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, onde houver uma pessoa com medo, Pai, que teu Espírito Santo venha, Senhor, trazer consolo, conforto e coragem. Deus, onde houver a necessidade, Senhor, por alguma coisa, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abrir portas em nome de Jesus. Deus, mas eu te peço, Senhor, em tudo, abençoa, Senhor, cada coração. Deus, com atitude de fé, Pai. Oh, Pai, ensina-nos a orar, ensina-nos a te buscar, Pai. Ensina-nos a cada dia crer que o Senhor está no controle, Senhor, de tudo que está acontecendo nesse mundo. Pai querido, e no momento certo o Senhor dará o escape, Pai, em nome de Jesus. Deus, visita, Senhor, as famílias que perderam, Senhor, seus entes queridos. Deus, que o Senhor possa, Senhor, com teu Espírito Santo, consolar essas famílias, não só no Brasil, mas ao redor de todo o mundo, Pai, em nome de Jesus. Famílias, Senhor, que não podem nem mais fazer velório dos seus entes queridos, Pai. Console o coração dessas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Conforta elas com teu Santo Espírito, Pai. Tira toda dor, toda tristeza, toda angústia, e que elas possam crer que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas e que tudo acontece no tempo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos dá uma noite abençoada na Tua presença e que Teu Espírito Santo continue conosco em todo o tempo, nos ajudando nas nossas fraquezas, nos fortalecendo, Senhor, em cada momento da nossa vida. É o que eu te peço nessa noite, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E todos os dias, de segunda a sábado, nesse horário, vai ter alguém falando do amor de Deus aqui nesse grupo, amém? E aos domingos, 18h30. Amém? A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus aumenta a nossa fé, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais Ele acrescenta fé aos nossos corações. Amém? Deus os abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Abraço.